Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Tô começando aqui mais um vlog extremamente de última hora. Eu não tinha premeditado gravar esse vlog, mas durante esses últimos dias, devido ao rumo dos acontecimentos, eu pensei, vou fazer vlog sim, que é vlog pra gente fazer leituras temáticas, não necessariamente temáticas, mas condizentes com o mês do horror, né? Com aquela coisa toda que muita gente ama, eu inclusive também adoro. Deixei até aqui a luz apagada pra dar, sabe, assim, uma ideia de uma coisa mais sombria. Tá bem nublado lá fora, então tá um dia maravilhoso pra ficar em casa lendo um bom livro de suspense, de terror, de sei lá o que você queira ler aí que você acha que tem a ver com o Halloween, com o mês do horror. Mas ó, então o que eu quero fazer hoje, né? Começar esse vlog, que eu não sei exatamente pra onde vai. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar lendo, quantos livros a gente vai ler nesse vídeo, eu não faço ideia. Hoje é dia, deixa eu olhar ali, 10 de outubro. A gente já tá, né, assim, caminhando aí pro meio do mês. Daqui 3 dias eu faço mais um ano de vida. Gente, assim, ó, eu não estou mais conseguindo entender, sabe, assim, como parece que os anos, eles passam muito rápido. Principalmente depois que eu fiz, sei lá, meus 22. Acho que dos 22 até agora, os anos, eles correram, gatas. Então, assim, o mistério da fé. Mas vamos lá. Vou ler aí alguns livros, né? Não sei quantos. Espero, enfim, que seja um vídeo que renda. Mas eu tô começando esse vídeo já tendo iniciado 2 leituras. Uma delas que eu resolvi, assim, deliberadamente abandonar e substituir por outra. Então, por isso, inclusive, eu pensei em fazer esse vlog, começar esse vlog, pra gente comentar, então, sobre essa minha experiência com a minha primeira escolha, que foi um livro que eu li 60 páginas. E eu tava achando já, assim, uma história não muito envolvente. Eu não tava envolvida com a história, eu não tava muito presa na leitura. E aí aconteceram algumas outras coisas que me fizeram realmente pensar, beleza, eu não acho que esse livro aqui não vai ser pra mim mesmo. Bom, antes de começar a falar sobre os livros, né, eu vou te pedir aqui, é claro, pra você deixar o seu curtir. Aproveita que eu tô te lembrando e curte esse vídeo, que isso é muito importante pro vídeo ser entregue a mais pessoas. Se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrito. Ativa o sininho pra receber as próximas notificações. E também me segue nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Por lá vocês ficam sabendo em primeira mão sobre tudo que eu tenho lido, o que tem acontecido. Enfim, o link tá aqui embaixo. Vai lá seguir. Show. Bom, então, né, eu lancei aqui no canal, no começo desse mês, um vídeo falando sobre a minha meta de leitura pra outubro, com alguns livros mais voltados pro tema do Halloween, assim, livros que eu gostaria de ler. Na verdade, eu já comecei as minhas leituras focando nessas opções que são de livros que eu quero ler antes de o ano acabar. E daí, eu comecei, né, aí pra ir entrando, sabe, no mês do horror, o Quando os Adams Saíram de Férias, que é essa edição aqui que eu tenho, belíssima, por sinal, da Dark Side, ó. É um livro muito bonito. E esse livro, ele sempre me deixou muito curiosa, porque eu via comentários sobre ele de pessoas que ficaram realmente horrorizadas com o que aconteceu aqui. Eu sempre via comentários nesse sentido, sabe? Meu Deus do céu, o que acontece nessa história? Eu nunca vi nada igual, eu nunca vi nada parecido. Então eu confesso que eu fiquei muito curiosa, né? Primeiro por esses comentários. Sobre a sinopse, eu não sou muito a pessoa de ficar lendo muitas sinopses ou indo muito atrás de detalhes do livro, porque eu gosto realmente de ser surpreendida ao longo da leitura. Então, o que eu sabia dessa história antes de decidir que eu iria ler, né, além dos comentários das pessoas, era também uma sinopse básica, que era sobre a história de uma babá que iria ficar responsável por algumas crianças enquanto a família saiu de férias, né, os pais saíram de férias, e, ao que tudo indica, as crianças dessa família, né, que ela tava ali cuidando, que são 2 irmãos, um menino e uma menina, eles começariam a fazer coisas, assim, a tentar a vida dela. Foi mais ou menos por aí que eu comecei o meu interesse, porque eu acho muito, me impressiona muito, sabe? É uma coisa, assim, pessoal, eu acho, particular de cada pessoa, mas me impressionam muito as histórias que vão envolver crianças, assim, porque criança é um negócio que, tipo, é aquela coisa, você já tem no imaginário de uma, sabe, aquele serzinho pequenininho, inocente, sabe, puro. E daí quando você vê uma história que ela causa uma ruptura nessa imagem e te traz uma outra perspectiva, sabe, uma possibilidade alternativa, isso me chama muito a atenção. E geralmente são livros que eu já fico mais, assim, cabreira quando eu tô lendo, sabe? E são histórias que eu raramente descarto a possibilidade de serem, assim, de acontecer na vida real, sabe? Salvos alguns, assim, algumas exceções, sabe? Mas no geral eu acredito sim que exista, né, a possibilidade, e não só acredito, como sei que já aconteceram, né, em outras ocasiões, possibilidade de crianças que, né, sim, não são simplesmente anjinhos, né? Então eu fiquei muito intrigada por essa história já por conta disso, e aí eu comecei a ler, e primeiro de tudo, né, eu não tava tão intrigada pela história, eu acho que a escrita, né, desse autor, que é o Mandel W. Johnson,
Eu nunca tinha ouvido falar, também não sei se ele já escreveu outras coisas, mas, né, o único livro realmente dele que eu conheço é esse aqui. Então, foi uma escrita que já não tava muito me prendendo, sabe, nos primeiros capítulos e tal, mas eu dei uma continuidade, assim, né, fui tentando ver se mais pra frente a história me pegava. E assim, o livro, né, começa contando sobre essa babá, que tem 20 anos, ela é uma universitária, né, e é uma menina, né, uma jovem, assim, que ela tem, sabe, todas as boas intenções, é aquela menina que faz tudo certinho, né? Ela tá, inclusive, acho que na faculdade de psicologia, não é bem psicologia, é pedagogia. Ela faz algum curso que envolve, inclusive, crianças e tal. E ela tá ali no começo do livro ensinando piano pra menorzinha, que tem 10 anos. Daí tem o outro menino, né, o mais velho, que é o de 13. E ela vai levar eles na igreja. Então, assim, ela é uma menina que é uma pessoa boa, sabe? Assim, ela vai, enfim, cumprimenta todo mundo da comunidade, se dá bem com os adultos que moram ali naquela região. E por sinal que a casa onde essa família vive é uma casa que fica meio afastada, sabe, da civilização, fica meio que no meio do mato. Uma casa é muito afastada da outra, né? Sabe aquelas casas bem, sabe, distantes e tal, que você precisa levar um tempão pra chegar? Então, é mais ou menos por aí, né, que é o ambiente dessa história. E logo em seguida, né, depois que eles voltam da igreja, e sim, gente, até então tudo absolutamente normal, absolutamente, assim, trivial, nada de estranho acontecendo. Só que eles voltam, né, da igreja, e a gente já começa no primeiro capítulo, né? Isso tudo que aconteceu foi no prólogo. E a gente já vai pro primeiro capítulo, que é quando as coisas realmente começam a acontecer de estranhas ali naquela casa. Porque a Bárbara, que é a babá, ela vai acordar e ela vai se ver numa posição muito estranha, né? Porque parece que ela tá presa pelos braços e pelas pernas. Ela tem uma coisa na boca e tal. E a gente vai aos poucos junto com ela, entendendo que não teve nenhuma invasão, que não aconteceu nada, assim, de extraordinário. Quer dizer, vocês entenderam, né? Mas que, tipo assim, não foi nada... não foi ninguém de fora da casa. Foram as próprias crianças que prenderam ela ali na cama enquanto ela dormia, né? E, tipo assim, foi um sono muito estranho, porque parece que ela só apagou. E aí a gente vai entendendo com o passar desse primeiro capítulo que, na verdade, o mais velho ali dos meninos, né? A criança mais velha, ele dopou ela realmente, né? Com alguma coisa que deu pra ela respirar ali num pano e depois prendeu ela na cama, deixou ela presa. E a princípio, assim, a gente vai vendo ela toda tentando, ao mesmo tempo que entender, ela vai meio que, tipo, tendo alguns diálogos consigo mesma, na verdade com uma visão, uma ideia, assim, tipo, que ela mentaliza de uma amiga dela, que, assim, pra ela poder ir racionalizando o que tá acontecendo e vendo como que ela vai agir com essas crianças, sabe? Então ela tenta sempre fazer, lidar com eles pela linguagem do amor, da compreensão, e entendendo que às vezes, sei lá, pode ser só uma brincadeira de criança, né, que as coisas podem, dali um tempo eles vão soltar ela, e daí ela vai ter que repreender, né, mas enfim, tipo, ela não enxergou aquilo desde o princípio como algo que estaria sendo feito contra a sua própria segurança, contra a sua própria vida. Então, desde o começo ela tentou racionalizar o que aconteceu com ela pra poder ver como ela iria agir com essas crianças a partir disso, né? E, enfim, a coisa vai escalando para outros momentos em que, inclusive, outras crianças ali da região, né, a gente vai descobrir que estão envolvidas nesse plano desses dois irmãos, outras 3 crianças, que assim, eles chamam de crianças, mas tem pelo menos 2 aqui, né, duas dessas pessoas, né, desse grupo de 5 aí, que são adolescentes, tem, sei lá, 17 anos, sabe? E a própria Bárbara tem 20, então não é uma idade muito diferente da dela, né? Então, eles chamam de crianças, mas são adolescentes, pessoas que já entendem o certo e o errado. Inclusive as próprias crianças realmente ali da casa, né, que é o de 13 e a de 10, por mais que eles sejam mais novos, eles também têm uma noção de certo e errado, eles têm noção de que o que eles estão fazendo não é certo, né, com ela e tal. E aí a gente vai ver, né, que como surgiu esse plano deles e qual é o objetivo deles com esse plano de deixá-la presa ali, né. Mas ao mesmo tempo que eles têm um objetivo, eles não têm, assim, nada 100% estruturado. As coisas parecem que vão sendo aperfeiçoadas conforme o tempo vai passando, né? Eles vão aperfeiçoando esse plano do tipo assim, ah, beleza, agora ela tem que ir no banheiro. Como que a gente vai fazer pra levar ela, né? Pra ela ir lá, porque a gente não tem como soltar, porque se soltar ela, lascou. Então, eles vão ao longo, né, do tempo, assim, aperfeiçoando o que eles estão querendo fazer. E, assim, como eu falei, né, foi uma leitura que não tava me prendendo, não tava intrigada, não tava curiosa pelo que tava acontecendo. Confesso que a ideia, né, de chegar ali, até chegar no momento em que eles prendem ela, eu tava ficando curiosa, sim, pra ver qual seria o objetivo deles, mas não me deixou intrigada, nem curiosa, né, nem interessada pra saber o que eles iriam fazer a seguir, né, quais seriam os planos deles e tal, né, qual era o objetivo, os planos e tal, o que eles iriam fazer de fato com ela ali. Eu não tava interessada. E aí, eu vi um comentário de umas pessoas, inclusive nesse vídeo, né, que eu fiz da minha meta de livros pra outubro, uma pessoa comentou lá que não recomenda esse livro porque ela falou uma coisa do tipo assim, é sadismo puro, tipo, não tem
intenção, nenhuma, sei lá, nada de valioso que você tire dessa história, não tem nada, tipo assim, de muito, sabe, uau, é só o sadismo pelo sadismo. Aí isso ficou na minha cabeça, porque realmente, tipo, pelo caminhar da história ali, até onde eu li, né, no momento onde eu parei, me parecia mais realmente assim, essa questão de, tipo assim, as crianças sendo más por serem más, sabe? Umas coisas assim. Tipo, eu não tava muito afim de ler tudo isso aqui pra poder chegar lá no fim e ter essa mesma impressão. E aí eu fui ler outras resenhas de pessoas que leram esse livro e tal, e eu vi vários comentários assim, sabe? De que, tipo, o livro ele não teria muito a agregar na experiência de leitura, além do choque e do horror, né? Por uma leitura que é basicamente, né, sobre uma tortura, porque eu não cheguei nesse ponto, mas falam que existem cenas muito pesadas, né, e muito horrorosas que acontecem aqui, que essas crianças fazem com essa moça, sabe? E eu, sinceramente, sendo muito sincera com vocês, gente, assim, ó, vou até botar o livro ali. Eu não tenho interesse nesse tipo de história, sabe? E é uma coisa até que eu já reparei que tem acontecido com outros livros, inclusive livros que eu desisti de ler antes de mesmo começar. Por exemplo, Uma Vida Pequena, né? Uma Vida Pequena é um livro muito, assim, todo mundo que lê esse livro fala muito bem, já vi algumas pessoas também que não gostam, mas é um livro que foi muito famoso, porque é um livro que ele é gigante e além de ser muito grande, ele é repleto, assim, de diferentes tipos de gatilhos, são coisas também muito pesadas que acontecem na vida das personagens, né? Dos 4 amigos ali que são personagens, eu acho que tudo acontece, assim, o de mais pesado acontece mais com um, né? Tem um deles, me parece, assim, que sofre mais do que os outros. E por mais que, assim, possa ter alguma coisa de, tipo, reflexão pra sua vida e tal, eu, sinceramente, não tô interessada em ler esse monte de páginas de sofrimento, entendeu? E, tipo assim, não é que eu não gosto de livro que seja triste, que tenha sofrimento. Leio vários, inclusive, que seja assim, mas eu não sei se eu quero, tipo assim, me dar essa experiência de passar tantas páginas lendo tanto sobre sofrimento, entendeu? E eu já vi colegas, né, produtores de conteúdo que leram e que falaram sobre esse livro e que falam que a impressão que dá é que parece que a autora pegou ali uma lista de gatilhos pesadíssimos e foi riscando todos eles enquanto foi escrevendo esse livro. Aconteceu aí com A Vida Pequena, eu não tenho mais vontade de ler esse livro, e aconteceu agora com, né, esse aqui, que eu comecei a ler e que realmente não tive vontade de continuar. Daí eu resolvi substituir esse livro por outro que tava um dos vários, né, que estão aqui na minha estante calhados. E aí eu peguei o Hell House, que é esse aqui, né, que eu, enfim, tô com ele na estante já faz muito tempo. Inclusive andaram me perguntando onde foi que eu consegui essa edição, porque parece que tá em falta já há muito tempo, a pessoa tenta comprar e não consegue. Gente, esse aqui eu recebi da editora na ocasião do lançamento dele. Então faz alguns anos já que eu tenho ele aqui na estante. Quando ele lançou, eu recebi esse e outros 2 que estão ali também, que é o MTV e o outro eu não lembro o título, mas enfim, eu tenho 3 livros dessa mesma coleção, né, que saiu na época, com esses livros que, se eu não tô enganada, todos eles se passam em casas mal assombradas, né? E aí eu peguei o Hell House e eu já tô na página 120 quase. Deixa eu ver aqui. 105. E eu tô bem mais investida nessa história, tô bem mais interessada, tá fluindo bem mais pra mim, né? Bem melhor do que quando os Adams saíram de férias. E eu acho que eu até perdi tempo demais tentando fazer aquele livro funcionar. Eu fiquei uns 2, 3 dias, né, insistindo nele e não saí da página 60. Esse aqui, se eu tivesse começado esse aqui, eu já teria terminado, né? Tipo, se eu tivesse começado lá ao invés de quando os Adams saíram de férias. Agora vamos lá falar sobre, né, Hell House, sobre o que se trata esse livro. Hell House, que tem uma tradução livre aí, né, se a gente for traduzir livremente, é Casa do Inferno, alguma coisa assim. E a gente tem aqui essa história que, por sinal, né, tem uma apresentação, a edição da Dark Side traz uma apresentação que eu, confesso, não quis ler, porque em alguns casos tem alguns spoilers, então eu vou deixar pra ler depois que eu concluir a leitura. E aí a gente tem esse livro que ele se passa do dia 18 de dezembro de 1970 até o dia 24, eu acho, 23 de dezembro também, não se passa em um tempo muito longo, sabe, é bem curto a história. Calma aí, deixa eu ver aqui pra dar com certeza. 24 de dezembro, então do dia 8 até o dia 24, coisa de pouco, né, uma semana. E aí o que vai falar esse livro, né? A gente tem alguns personagens que vão ser unidos por conta de um homem muito rico, né, um milionário ali, que é o Deutsch, acho que é assim que fala o sobrenome dele, que é um sobrenome alemão, se eu não me engano. E aí ele é um cara que ele tá no fim da vida, ele tem seus 80 e tantos anos, ele tá já bem mal de saúde, né? E ele acaba contratando algumas pessoas pra fazerem uma expedição à casa, que é essa Hell House, né? Ela é conhecida como a Hell House. E daí, qual que é o objetivo dele, né? Ele quer que as pessoas comprovem
que existe vida após a morte, ou, sabe, enfim, que existe essa comprovação. E ele quer essa resposta em até 7 dias. E por que que ele tá fazendo isso, né? Por que ele tá reunindo essas pessoas? Porque anos atrás, nos anos 40, a gente tem um livro acontecendo em 1970, né? Então, 30 anos atrás, em 1940, aconteceu um evento ali muito, assim, chocante, traumático, em que algumas pessoas que foram até essa casa pra justamente tentar decifrar o que acontecia ali, né? Os mistérios dessa casa que tem toda essa fama de ser mal assombrada, né, de ter espíritos vivendo ali, de que coisas horríveis acontecem dentro da casa. Enfim, um grupo de pessoas foi até lá e parece que, assim, aconteceu também uma coisa horrorosa lá dentro. De todas as pessoas que foram até lá, somente uma sobreviveu, que é um cara que, inclusive, vai ser chamado pra essa segunda expedição, né, que esse senhor tá organizando. Quem foi convidado pra essa expedição, né? Então a gente tem esse cara que é o Fisher, que esteve na primeira visita lá em 1940, que foi também, né, junto com um grupo de pessoas ali tentar entender a casa, né, e decifrar o que tá acontecendo ali. E ele é um espiritualista, né, uma pessoa que tem, assim, uma certa mediunidade e tal. E ele foi convidado, né, por esse cara pra ir. Ele também convidou um cientista, e já no começo do livro é esse cientista que a gente tá vendo ir, né, se encontrar com o chefão ali, né, a pessoa que tá fazendo patrocinando essa expedição, então ele tá chegando lá. E aí, esse cara, né, o cientista, ele vai com a sua esposa, né, a esposa dele se recusa ela meio que, assim, insiste pra ir junto, daí ela acaba indo, e eles vão juntos, e o objetivo desse cientista é enxergar, na verdade, assim, ter dados científicos e comprovar algumas teorias também, algumas coisas, né, com os testes que vão ser feitos dentro da casa, porque ele próprio não acredita em paranormalidade, assim, sabe? Em vida após a morte, em fantasmas. Ele não acredita. Mas ele quer explicar de forma científica por que algumas pessoas têm, né, essas experiências paranormais. Então, basicamente, né, ele quer avaliar como fazer assim, o comportamento das pessoas, a forma como elas vão reagir aos acontecimentos dessa casa, né, no caso ali dessas pessoas paranormais. E por que eu tô falando dessas pessoas? Porque além dele, da esposa e desse homem que se chama Fisher, tem uma outra mulher que é a Florence, que ela é uma espécie de vigária, sabe? Assim, ela é uma pessoa que tem a sua congregação, né? Ela é enfim, tipo uma líder religiosa mesmo, e ela tem também essa sensibilidade ao sobrenatural, né? Então ela é bem conhecida por isso, e ela também é convidada pra fazer parte dessa expedição. Todos ali vão receber cachê pra trabalhar, né, pra fazer esse trabalho de uma semana, e ela tá indo como, né, essa pessoa mais sensível que vai tentar interagir ali com os supostos fantasmas, né, com as coisas que estão dentro dessa casa. E daí a gente tem, né, esse grupo de pessoas indo até essa casa, que é uma casa também que fica numa região bastante afastada, no meio do nada, próximo inclusive de pântano. É uma casa que então é bem longe de tudo, que foi construída no começo do século XX, que já tem algumas coisas que não estão funcionando tão bem. E eles chegam lá, né, vão ficar só eles na casa durante esse período pra poder fazer esses testes, e quando eles chegam lá, eles vão descobrir que inclusive não tem luz na casa. Ou seja, eles vão passar o primeiro dia lá à base de vela. Então assim, é vela pra todo canto, né? E até tem um gerador na casa, mas precisa vir alguém pra poder fazer o gerador funcionar. Isso só vai acontecer no dia seguinte. E enfim, eles vão chegar lá na casa no dia 21 de dezembro, tá? E a gente vai ter 21, 22, 23, 24. 4 dias que eles vão passar dentro dessa casa. Já no primeiro dia ali sem energia, tendo que andar com velas. E aí junto com eles, através de uma luzinha de vela, a gente vai entendendo como funciona esse casarão, né, que é super antigo e tal, gigantesco. A gente vai entendendo que era uma casa realmente de uma pessoa muito rica. E era um cara, né, tipo, que era o dono dessa casa, que foi construída lá em 1919, se eu não me engano. E aí, tipo, a gente vai entendendo um pouco mais sobre a casa e sobre o que poderia ter... Na verdade, o que acontecia lá antigamente. E muito disso pela visão desse tal de Fisher, que é o cara que foi na primeira expedição lá em 1940, né? E ele já entendia melhor, né, sobre a história da casa, sobre a história do cara, que era o dono da casa, o que acontecia dentro da casa. E a gente vai entendendo, inclusive, por que se chama Hell House, né? E ela leva esse nome não só pelo que tá acontecendo no momento, né, essa questão ali de, tipo, ter, talvez, fantasmas dentro da casa, mas pelo que acontecia no passado também. Então, ao que tudo indica, coisas muito pesadas aconteceram na época que esse cara era vivo, né? E aí, enfim, desde aquela época coisas ruins aconteceram ali dentro, então é uma casa que é um ambiente já um pouco mais pesado, assim. E aí tem também a associação disso tudo ao que tá acontecendo no presente, né? Que são essas aparições, enfim, essas questões de fantasma que estão acontecendo ali. E aí, basicamente, parece que a casa tem o seu próprio, sei lá, é tipo um espírito, né? Tipo, a casa em si é um espírito que começa a fazer com que algumas pessoas vejam algumas coisas, né? Então, por exemplo, a Florence, né, que é essa mulher mais sensibilizada,
ela já percebe, né? Ela entra assim no espaço, ela já começa a perceber que tem coisas, né? Que tem uma coisa estranha, que tem, sabe, um peso a mais. Inclusive, dentro da casa tem uma espécie de uma capela que as pessoas, né, que estão ali, os 4, vão tentar entrar e ela resolve não entrar. Ela falou, não vou entrar aí porque tem uma energia muito pesada. E o cientista, ele tá tipo assim, isso aqui é normal, bateu na porta, é uma corrente de vento e tal. Ele vai olhando para as coisas realmente com uma visão mais cética, né, e mais realista, mais assim, né, cientista mesmo. E, enfim, a gente vai tendo o embate ali entre essas duas visões. No momento aqui em que eu parei, né, a leitura na página 100, a gente já tá no segundo dia, né? Já tô no segundo dia, eles já passaram a primeira noite nessa casa. E aí, já nessa primeira noite, aconteceu um evento um tanto quanto estranho envolvendo a Florence, né? Que é essa, tipo, essa vigária, assim. Então, uma coisa que todos viram, né, acontecer com ela. E outra coisa que só aconteceu com ela sozinha no quarto dela, porque cada um ali tá dormindo no seu quarto, né? Com exceção do casal que tá dormindo junto, todos dormem sozinhos. Jamais eu faria isso, né? Mas enfim, ela tá ali sozinha no quarto, vai acontecer também uma interação, né, sobrenatural com ela. Então são cenas que estão sim acontecendo coisas muito estranhas, né? E o autor vai descrever essas coisas que estão acontecendo e você consegue, né, imaginar tudo que tá acontecendo realmente pelas descrições que ele dá. E aí é o ponto da história que eu acho que pode deixar algumas pessoas desavisadas, né? Tipo, um pouco mais assustadas, porque sim, são cenas que vão ter a participação do sobrenatural, coisas vão acontecer, coisas estranhas vão acontecer, interação dessa personagem. Gente, é uma furadeira em algum lugar. Vamos relevar. Enfim, a interação dessas pessoas com o que tá acontecendo ali e a forma como isso vai ao longo do tempo ali, né, ao longo da leitura, se encaminhando, né? E eu tô nesse momento, né, em que eles estão agora, na verdade, começando uma espécie de... Na verdade, eles acabaram de fazer uma espécie de teste científico que o cientista lá, que eu já nem lembro mais o nome dele, Barrett. O Barrett, ele acabou de fazer ali, né, um teste científico com umas máquinas que ele levou, né? Ele montou os aparatos lá e tava fazendo uns testes, daí... Enfim, ele tá ali realmente pra investigar o que tá acontecendo e esse teste que ele fez, inclusive, envolve a Florence, que é essa pessoa que tem a mediunidade ali, né, mais, enfim, essa sensibilidade maior ao sobrenatural. Então a gente vê, inclusive, o momento que isso acontece, né, e tal, e é bem interessante, assim, eu tô bem intrigada pela história. O tal do Fisher, né, ele acaba dando uma contribuída um pouco maior em relação ao histórico da casa, ao que aconteceu na vez que ele foi lá. Ele leva a casa toda com muita seriedade, né, porque ele esteve lá quando aconteceu tudo que aconteceu 30 anos atrás. Então, ele é uma pessoa que é um pouco mais ressabiada, assim, e ele entende melhor, né, assim, a visão da Florence com relação aos acontecimentos sobrenaturais, enquanto que o cientista, ele tá meio que levando tudo com uma visão mais cética da coisa. Então, tô aqui, gente, já faz muito tempo, sentada na frente dessa câmera, falando só na introdução desse blog. Eu vou dar uma continuidade aqui na leitura e, enfim, né, com o passar aí do tempo eu volto pra comentar com vocês o que foi que eu achei do livro, o que eu tô achando da história, mas a princípio eu tô bem intrigada, curiosa e já estou bastante investida nesse livro aqui, sim. Mas é isso, vou atualizando vocês e a gente vai se ver no próximo take. Oi, vlog, tudo bem? Gente, eu tô péssima gravando vlog essa semana, juro. Olha só, a câmera tá até escorregando aqui na minha mão. Deixa eu ajeitar aqui as coisas, que não está sendo fácil. Ai, meu Deus. Acho que assim tá bom, deu uma melhorada. Bom, gente, vamos lá, né? Vamos atualizar esse vlog, aproveitar aqui que eu estou pronta, porque gravei alguns conteúdos e lembrei que eu não atualizo esse vlog já faz algum tempo. Bom, o que acontece, né? Nesse meio tempo aí, desde a última vez que eu atualizei o vlog, eu concluí a minha leitura, que eu tinha começado no take anterior, e eu li outro livro. Na verdade, eu li outros 2 livros, só que um deles não entrou pro vlog aqui de livro de Halloween, porque não é livro de Halloween, entendeu? Eu li um romance, assim, pra dar uma equilibrada nas minhas leituras, né, que estavam sendo leituras bem pesadinhas, né. Eu comentei, então, que eu tinha abandonado um livro e que eu tinha começado a ler o Hell House, que é um livro sobre casas mal-assombradas, né, que é essa casa que eles chamam de a Casa do Inferno. E a gente tem esses personagens que foram contratados por um senhor, né, muito rico pra poder ir pra essa casa e investigar, né, o caso, né, dessas coisas que aconteceram nessa casa. E a gente tem ali 2 pessoas que são médiums, né, um, inclusive, é um cara que já tinha ido na expedição anterior, 30 anos atrás, pra poder testar a mediunidade dessa casa, né, ver se os espíritos falavam com ele, esse tipo de coisa. E daí a gente tem uma outra médium também, que é até uma espécie de pastora, né, que vai junto, e tem um cientista, que é um cara que tá querendo provar através de métodos científicos que essa coisa de vida após a morte, de fantasma, não existe. É tudo questão realmente, assim, da forma como as pessoas interagem com o meio. E daí ao longo da leitura a gente vai ver algumas explicações que o autor vai trazendo através desse personagem sobre o que poderia ser, né, de forma científica, assim, o que poderia ser, gerar esses casos, né, de, por exemplo, coisas se movendo,
sem ninguém estar encostando, esse tipo de coisa, sabe? E então a gente vai ter muito disso acontecendo ao longo do livro, porque assim, né, depois que esse grupo de 4 pessoas, porque a esposa do cientista também vai, né, depois que esse grupo de 4 pessoas chega nessa casa, começa a acontecer algumas coisas muito esquisitas, né, são interações realmente de o que parece ser fantasmas, porque não tem mais ninguém ali, então coisas bem assustadoras, inclusive, começam a acontecer com esse grupo, e daí a gente vai ao longo da leitura também entendendo um pouco mais sobre a história dessa casa, sobre como, né, quando que ela foi fundada, quem viveu ali, por que que ela tem, né, esse teor de casa do inferno, que não é nem tanto, quer dizer, não somente pelo que acontece de sobrenatural nela no presente, mas também coisas que aconteceram no passado, né, e a gente vai tendo uma explicação dos horrores que aconteceram nessa casa quando as pessoas eram vivas e, né, frequentavam essa casa, sobre até mesmo a figura do dono dessa casa, né, que foi uma pessoa muito, assim, horrorosa, e as coisas que ele fazia ali, né, as festas que ele dava, era tipo um P. Diddy do século XX, digamos assim, sabe? Aconteciam coisas bem tenebrosas ali, só que nada muito, pelo que dá a entender aqui, né, eram coisas forçadas e tal, eram pessoas que realmente iam pra lá pra poder, enfim, ter essas festas meio, sabe assim, a história leva a gente a entender que eram coisas muito horripilantes que aconteciam lá dentro. Então, basicamente é isso, né, a gente tem a história da casa no passado e o que tá acontecendo ali no presente, e cada um, né, desses lados aí tentando identificar o que tá acontecendo, o cientista tentando também ali fazer os seus experimentos, né, pra tentar explicar de forma objetiva o que tá acontecendo na casa e tudo isso, né? É claro, né, que a gente vai ter aqui acontecimentos muito assustadores, né, coisas se mexendo, a música que começa a tocar, cada uma dessas pessoas vai ter uma experiência bem horripilante com essa casa, cada uma dessas pessoas vai ter um efeito diferente com relação a essa casa, e parece que a coisa, né, enfim, o que vive ali, do que a casa se alimenta, enfim, a coisa que tá ali dentro parece que vai interagir com aquilo que as pessoas têm de talvez um ponto fraco, sabe? Assim, em algum ponto aqui da história a gente vai ter até um teor bem sexual que vai envolver certa personagem dessa história. Inclusive é um livro que eu acho que eu não recomendaria pra menores de 18 anos, talvez, porque acontecem algumas coisas ao longo da leitura que são impressionantes não somente por ter essa parte do horror, mas também por ter algumas questões sexuais envolvendo, né, a trama. Como eu falei, né, a gente vai ter aqui algumas explicações que o autor vai trazer através desse personagem que é o cientista. Ele vai tentar explicar de forma científica, bastante objetivo, o que pode estar acontecendo ali, mas assim, são explicações que dentro do que o autor tenta trazer pra história funciona, né, no campo da ficção, imagino, pode ser que funcione, mas que, tipo assim, enquanto eu ia lendo, assim, pode ser a minha cabeça mesmo, eu posso ser a burra, tá? Que isso, enfim, não tô querendo dizer que eu sou uma mente brilhante, mas eu posso estar sendo a burra mesmo, mas me pareceu coisas que não aconteceriam, sabe? Tipo assim, que não faz sentido algumas coisas que ele explica, ao mesmo tempo que dentro da ficção faz, entendeu? Mas no mundo real eu acho que não faria sentido. E eu não sei exatamente, né, não fui pesquisar se realmente existe um campo da ciência que tenta, provavelmente tem, né, um campo da ciência que busca explicar os fenômenos sobrenaturais, né, se realmente tem pessoas que se dedicam a vida a isso, né. Eu sei que existe aqui, né, coisa como, aqui no final do livro, né, tem alguns textos sobre essa que eles chamam, né, de parapsicologia, que é uma forma de explicar os eventos paranormais através de explicações psicológicas, né, de até mesmo a própria interação das pessoas com o meio, né, com a atmosfera, esse tipo de coisa. Aqui tem um texto que diz, inclusive, a parapsicologia como pseudociência. Então, assim, não me espanta existir pessoas que dedicam a vida pra tentar explicar de forma lógica, né, e através de métodos científicos, as vivências paranormais que muitas pessoas que são médiums, assim, né, experienciam. Mas eu acho que o que o autor traz dentro desse livro não me convence, e eu não fiquei de todo satisfeita com o que ele usa pra explicar, sabe, através do cientista. E a gente termina o livro aí ainda com essa questão da interrogação, né, tipo, houve uma explicação? Talvez sim, talvez não. Talvez os dois lados estejam corretos. Talvez tanto o lado da espiritualidade, né, da mediunidade, quanto o lado da ciência estejam corretos, né, então existe toda essas duas possibilidades. De um modo geral, foi um livro que eu achei ok. Não vou dizer que eu amei, que eu achei incrível, maravilhoso, porque pra mim não foi. Eu curti a leitura, foi uma leitura intrigante, né, desde o começo. Em alguns momentos a coisa fica mais frenética, mais, sabe assim, acontecendo mais coisas mesmo. Principalmente falando sobre essas questões mais paranormais, sabe? E falando em termos de ficar assustada e tal, pra mim não fiquei tão impressionada assim, né? Tipo, eu não sou uma pessoa que se impressiona tanto
com essas questões nos livros, né? Pelo menos comigo não funcionou tanto assim com esse, mas pode ser que algumas pessoas lendo esse livro aqui fiquem sim bastante assustadas, porque tem algumas coisas muitas coisas na verdade sobrenaturais que acontecem nessa história aqui. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que eu acho que a escrita desse autor, eu não sei se é escrita ou se é a tradução, eu acho que provavelmente vai ser a escrita dele mesmo, que é muito engessada. Pareceu pra mim uma leitura muito pontuada, muito pausada, sabe, o tempo todo, parece bem engessado, assim, então me deu um certo incômodo, sabe, enquanto eu fazia a leitura. E também preciso comentar aqui vários errinhos, assim, de revisão, sabe, coisas que não estavam concordando certinho dentro do texto e tal, mas nada, assim, que atrapalha a experiência de leitura, é mais uma observação mesmo que eu fiz de coisas que eu percebi enquanto fui lendo, além da escrita do autor, né. Então, assim, no geral, achei um livro ok, não achei maravilhoso, né, tipo, não é imperdível, mas pra quem gosta de livros com sobrenatural, Casa Mal Assombrada, eu acho que isso aqui vai ser um prato cheio pra essa pessoa. Aí eu li outro livro, né, depois que eu terminei esse, eu comecei o A Filha Perfeita, que também entrou na minha lista aí pra livros mais sinistrinhos pro mês do horror. E esse é aquele tipo de livro, né, que é tipo um thriller psicológico, assim, envolvendo crianças. E no caso, eu quero dizer crianças que têm comportamento não convencional, digamos assim, sabe? Crianças que vão ter comportamentos até bastante assustadores em alguns momentos. Aqui a gente tem a história desse casal que trabalha no hospital. Ele é um médico cirurgião, meu Deus, o negócio dos ossos, como é que chama lá? Ortopedista, eu acho que é isso. E a esposa dele, né, é uma enfermeira. Os dois já estão juntos há alguns anos, eles estão, né, tentando já há alguns anos também engravidar, não conseguem engravidar e é isso, né, eles já estão aceitando que vão precisar partir para outros meios. E o livro já começa com a chegada de uma garotinha nesse hospital onde eles trabalham. Na verdade, surge todo um auê, porque ela chega lá com a polícia e tal. É uma menina que foi levada ali pro hospital porque ela estava sendo vítima de maus tratos na família dela. A mãe dela teria falecido e ela não tinha mais ninguém, foi levada ali pro hospital para os primeiros tratamentos. E a gente vai, né, ao longo desses primeiros capítulos, entendendo o estado em que essa menina chegou no hospital, né? Então a gente vê que ela tá subnutrida, que, enfim, ela tá com muitos problemas, vários machucados, enfim, ela foi realmente bem maltratada. E quando ela chega lá, todo mundo acredita que ela deve ter uns 3 anos, mas vamos descobrir depois que ela tem, na verdade, 6. Então ela já é bem maior, né, tipo assim, ela é bem mais velha do que a estatura física dela, né, ela aparenta ser uma menina muito mais nova do que ela é. E logo de cara, já a princípio, o Christopher, né, que é esse cirurgião que vai inclusive fazer uma cirurgia nela pra colocar um osso ali de volta no lugar, enfim, ele vai se afeiçoar muito a essa menininha, que é a Jane. Então ele vai se aproximar dela, enfim, vai criar um vínculo com ela e em determinado momento, como ela não tem nenhum parente, não encontraram nenhum parente vivo, ao que tudo indica, a mãe dela teria sido assassinada, então a polícia também tá tentando investigar o que aconteceu com a mãe dela. Então, assim, a criança vai, né, ficar agora sob responsabilidade do Estado, e o Estado vai destinar essa criança pra ficar em um lar temporário, né, então vão designar ali uma família pra ser a família adotiva temporária dela, até que ela vá para a adoção definitiva, né, que, enfim, uma família adote essa criança de forma definitiva. Então, o Christopher vai sugerir pra esposa dele, né, que é a Hannah, que eles adotem essa menina temporariamente, que levem ela pra casa, já que, né, ela não tem com quem ficar. A esposa vai aceitar e a partir daí a gente vê, né, a relação que vai surgir entre esses três, né, tanto da menininha com o Christopher, mas é um relacionamento que já veio solidificado, na verdade, desde o hospital, e agora a introdução, né, dessa nova pessoa na vida dela, que seria a Hannah, a esposa do Christopher, e a gente vai ver ali, né, que no começo, assim, tudo funcionando mais ou menos bem, uma criança com muitos traumas, né, que veio de um lar muito problemático, ninguém sabe exatamente pelo que ela passou, e, enfim, né, a gente vai vendo que existem traumas envolvendo essa menina, até mesmo no comportamento dela, na forma como ela tem de, enfim, agir em certos momentos. Por exemplo, ela tem 6 anos, ela não saiu das fraldas ainda. Existem algumas coisas assim que precisa-se de muito trabalho, muita paciência, dedicação com essa criança pra que ela vá aos poucos, né, superando esses traumas e se tornando uma criança mais independente, confiante, não só em si mesma, mas também nas outras pessoas que estão presentes na vida dela. E aí, com o tempo passando, né, a gente vai ver que essa família vai se acostumar um pouco com a presença da Jane e quando chega o momento ali de fazer a adoção definitiva, eles acabam se interessando pela adoção. Na verdade, mais o Christopher, né, mais o cara, tenta convencer a esposa ali, mais uma vez, de adotar essa menina, porque
o grande desejo dessa mulher sempre foi ter um bebê, né? Ela queria engravidar para ter o seu próprio bebê, e depois quando descobriram que ela não poderia realmente gerar um bebê, ela passou a idealizar essa imagem, assim, de adotar um bebezinho. Então, adotar uma criança maior ali não estava muito nos planos dela, mas ela acaba aceitando muito porque ela própria se afeiçoou com a Jane e também por conta de todos os sentimentos envolvidos ali, né, entre eles, que já estavam próximos da menina, né, principalmente o marido. Então, ela topa, né, fazer essa adoção e agora, então, a gente tem todo esse acontecimento aí da menina, né, esse processo da menina se tornar filha adotiva deles. Isso vai acontecer, gente, nas primeiras, sei lá, 50 páginas, tá? É bem no começo do livro. E já assim, no começo do livro, a gente vai ver que existem alguns comportamentos estranhos envolvendo, né, essa menina, porém, tudo isso acaba ficando muito a cargo ali no começo, né, desse trauma que ela traz, né, dessa vivência que ela teve, essa família anterior dela que ninguém sabe como foi, né? Como foi a criação dela, o que ela viu quando era criança, enfim. E tem toda essa trajetória aí de tentar se adaptar a essa menina e ela também se adaptar à casa. Então, por exemplo, ela nas primeiras noites não conseguia dormir sozinha no quarto dela. Então o cara passou a dormir num colchão, sabe, numa cama improvisada no chão, porque ela só conseguia dormir quando tinha uma pessoa ali com ela. Fora isso, ela ficava levantando o tempo inteiro, enfim, não ficava quieta. Então, são algumas adaptações que essa família começa a fazer para poder, enfim, né, acolher essa criança. Porém, a gente vai ver que com o passar da leitura, outros comportamentos passam a surgir e alguns que, inclusive, vão fazer tanto nós quanto a Hannah, que é a mulher que vai passar a ficar mais tempo com essa menina em casa, já que o marido volta a trabalhar, fazer suas cirurgias e tal, e ela fica um tempo ali realmente em casa para adaptar a menina, né, enfim. Ela vai ser quem vai ter mais contato com a garota durante o dia e que vai conhecer uma faceta dessa menina que ela não mostra para o Christopher, né, para o pai adotivo. Então a gente começa a ver ali um comportamento que sugere nível de manipulação dessa menina, que só com 6 anos já tem, assim, algumas questões que você fica naquela, assim, tipo, essa menina tá maldando alguma coisa, ou, tipo assim, ela tá fazendo isso de propósito, ela tá fazendo aquilo, sabe, assim, pra fazer com que a mulher perca as estribeiras, e por aí a história vai caminhando até que coisas maiores vão acontecendo, e, enfim, a gente chega ao final do livro. Vale também comentar que o livro, ele é intercalado entre a narrativa pela perspectiva do Christopher, pela perspectiva da Hannah, e também alguns capítulos que vão ser interrogatórios. Existe uma pessoa que está sendo interrogada, que é a assistente social que foi designada para o caso da Jane, e ela está sendo interrogada pela polícia em um caso de homicídio. Então, quando você começa o livro, você já sabe que alguém morreu e que existe, né, uma investigação com relação a essa morte. Você só não sabe quem foi, nem como aconteceu, e ao longo da leitura a gente vai montando aí, né, acompanhando essa história para poder chegar no final e entender o que aconteceu de fato. É um livro, gente, super rápido, capítulos curtos, daquele tipo de livro que realmente você devora. Eu li em 1 dia e meio, quase 2, porque realmente é aquele tipo de livro que você, pelo menos espera, já tá chegando no final, sabe? É muito fluido, muito rápido. A trama também é bastante intrigante, essa ideia, né, de trabalhar uma criança que tem comportamentos não convencionais, né, e também toda a carga psicológica que um caso como o dela pode trazer e como essa interação dela com os pais vai sendo construída ao longo da história, é tudo muito interessante. Porém, é um livro que eu gosto, mas com várias ressalvas, assim. Eu recomendo, porém não vou recomendar como um livro perfeito. Ele é um livro que vai ter muitos furos, muitas coisas que são mal explicadas, muitas coisas que não funcionariam desse jeito como funciona aqui, eu acredito, na vida real, sabe? Por exemplo, pra mim, o óbvio, quando você vê um caso de uma criança que foi, sofreu abuso infantil, que, sabe, assim, a família dela era toda disfuncional, que tava no estado que ela tava quando chegou ali, né, que descobriram como ela vivia, onde ela vivia, como ela era mantida e tal. Enfim, uma criança com tantos traumas como ela, obviamente precisaria passar por acompanhamento psicológico. E essa parte do acompanhamento com o terapeuta, né, com o psicólogo dessa menina, no começo do livro, pelo menos, ele é inexistente. A gente vê que isso vai começar a acontecer com mais frequência quando ela começa, né, a viver com a família e eles começam a perceber, né, esses comportamentos bastante complicados dela. E em vários casos que a gente vê, né, esse acompanhamento psicológico acontecendo, a gente vê isso acontecendo com os pais. Então, tipo, é óbvio, né, que os pais, eles precisam de um acompanhamento psicológico pra ter esse suporte sobre como lidar com essa criança, que, né, é um caso que eles nunca tiveram. Eles estão sendo pais pela primeira vez de uma criança que já tem uma carga, né, de várias coisas que ela carrega. Então é óbvio que esses pais precisam de um acompanhamento psicológico para poder entender como lidar com essas questões dessa menina. Porém, é muito raro, ou praticamente inexistente dentro desse livro, você ver cenas dessa menina sendo tratada, sabe, por algum psicólogo, ela tendo um acompanhamento
psicológico. E vale lembrar também que a gente tá falando de uma criança de 6 anos. E uma criança de 6 anos, ela já tem entendimento sobre muita coisa do seu entorno. Então, várias vezes aqui a gente tem casos em que, sei lá, a menina poderia falar alguma coisa. Tipo assim, crianças de 6 anos, elas já entendem algumas coisas, elas podem falar, sabe, sobre coisas que elas viram, coisas que, né, elas lembram da casa delas. E tipo assim, você não vê uma interação nesse sentido com essa menina, sabe? Assim, seja da polícia, seja dos psicólogos, seja dos próprios pais, pra entender um pouco do contexto de onde ela veio, sabe? A gente tem alguns momentos, assim, em que ela vai falar alguma coisa no sentido de que, tipo assim, as mães são más, né? Ela fala isso pra Hannah, né? Em um momento ali que elas estão num momento mais quente, assim, ela fala que as mães são más. E daí tudo leva a crer que ela tem essa visão já pré-concebida por conta da vida que ela levou até então. Só que, tipo assim, uma criança fala isso, você não leva ela no psicólogo e fala assim, olha só, aconteceu isso, né, a gente precisa de orientação. Então, eu acho que essa parte, né, do psicológico dentro desse thriller, ele é muito falha. E aí a gente vai tendo outras coisas também com o passar da leitura que vão sendo alguns pequenos furos, sabe, assim, de coisas que a autora já tinha feito acontecer antes e que ela fala que tá acontecendo pela primeira vez alguns capítulos depois, sendo que você já viu isso acontecer 2 capítulos atrás, sabe? Mais pro final do livro a gente vai tendo acontecimentos mais trágicos, como eu falei, a gente tem aí nessa investigação de um homicídio, obviamente, e por conta disso a gente vai tendo uma leitura um pouco mais frenética, né? Só que o final desse livro, gente, sério pra vocês, assim, o último capítulo dele é como se fosse o fim de um capítulo, não parece o fim de um livro, em que você vai ter algumas questões sendo fechadas, sabe? Então, parece que é um final que ele, tipo assim, um livro que foi interrompido, parece que é um livro que não foi concluído, parece que ele interrompeu ali. Então eu gostaria de ter visto mais coisas, né, envolvendo o lado psicológico dessa história. Até mesmo o fim do livro, né, o desfecho ali realmente do que estava acontecendo e tal. Mas eu preciso dizer que uma coisa que pra mim foi muito positiva com relação a esse livro é a forma como a autora foi capaz, assim, de mostrar os diferentes dilemas, né, que as pessoas vão enfrentar quando estão lidando com crianças assim. Porque é muito complicado você se imaginar numa situação como a desses pais, em que você adotou uma criança que agora é responsabilidade sua, sabe? Não é tipo assim, um pedaço num livro que você, não quero mais, jogo fora, sabe? É uma criança, é um ser vivo, você adota, você tem as suas responsabilidades legais, sociais, morais, enfim, de criar essa criança. E quando você vê, né, um caso como esse, assim, de uma criança que tem tantos problemas, que apresenta comportamentos tão complicados e até mesmo de deixar as pessoas ao seu entorno, né, algumas pessoas pelo menos, assim, se sentindo realmente ameaçadas pela presença dessa menina, sabe? Com exceção do Christopher, né, que é a pessoa que enxerga ela simplesmente como uma menina, uma criança que precisa de cuidados, que precisa de atenção, que sim, né, fez coisas muito ruins, mas que precisa de um apoio. E por incrível que pareça, né, essa visão que o Christopher tem é o que vai deixando nós leitores, eu acho, né, a maioria dos leitores, angustiados, porque eu diria que ele é a pessoa mais, entre aspas, lúcida, assim, né, em vários momentos, porque ele enxerga ela como uma mera criança. Simples assim. E também tem toda a questão do apego emocional que ele tem com ela, que é um apego mais de mais tempo e que também não carrega consigo todas as questões que a esposa dele carrega por ter vivido com ela mais tempo sozinha e ter passado por poucas e boas com essa menina em casa. Então o Christopher, né, ele enxerga ela como uma menina inocente, né, uma criança que precisa de cuidados. E realmente, gente, a gente tá falando de uma criança de 6 anos. O que você faz com uma criança de 6 anos que tem comportamentos, sabe, como os dela? Como você reage? O que você faz? O que tá dentro das suas capacidades quando você é pai ou mãe de uma criança que tem um potencial muito complicado, pra dizer o mínimo, sabe? Assim, um potencial de realmente fazer coisas muito horríveis. Então, é, assim, um dilema que a autora traz pra esse livro de uma forma muito interessante, porque realmente é um dilema. Aqui a gente tá falando, no caso, de pais que são pais adotivos, mas poderia ser o caso de serem os pais biológicos dessa criança. Assim como os pais biológicos, os pais adotivos precisam lidar com essa criança, saber o que vão fazer e, tipo assim, é uma questão muito delicada, muito complicada mesmo, você se colocar na posição desses pais e entender, né, tipo assim, tentar entender o que você faria no lugar, sabe? Qual seria a solução pra, assim, ajudar essa criança e evitar que ela faça mais coisas como ela tem feito, sabe? Então, assim, é um livro muito intrigante e interessante por um lado, porém, por outros, é um livro com muitas falhas que eu encontrei, pelo menos vários furos na história e coisas que eu acho que a autora poderia ter, assim, desenvolvido mais, principalmente porque a gente tá falando de uma autora aqui, ó, que é formada em psicologia e é pesquisadora sobre traumas da infância. Eu acho que a ideia que ela teve foi muito interessante, ela só não teve, assim, um bom êxito, né, um êxito, eu acho, assim, que eu esperaria num livro desse, de desenvolver todos esses temas, né, principalmente envolvendo ali, né, a criança, porque a gente tem tudo isso sendo narrado pela visão dos pais, né, então a gente vê muito sobre os pais tentando lidar com essa criança, porém a gente não vê, pelo menos eu acho que foi insuficiente,
tanta movimentação assim em fazer essa criança ter algum tratamento, né, de ela ter algum acompanhamento. E daí quando algo realmente é feito, é quando já é tarde demais, sabe? Então, deixo aqui a recomendação com algumas ressalvas. É um livro que você com certeza não vai largar, porém, se você for, assim como eu, um pouco mais exigente com livros assim, você talvez não vai amar tanto quanto algumas pessoas que eu já vi comentando sobre esse livro pela internet, porém assim, ainda assim, né, é uma boa leitura. Enfim, deixo aqui a recomendação também. Oi, gente, voltei, tô de volta pra atualizar esse vlog, gente, finalizar esse vlog, pelo amor de Deus. Eu acho que eu tô já umas, sei lá, 3 semanas gravando, lendo e comentando com vocês aqui, né, sobre as minhas leituras. A gente já tá no final de outubro, hoje é dia 20, deixa eu enxergar ali direito, 28 de outubro, então o mês já tá acabando, Halloween tá batendo na porta. E eu concluí a última leitura que eu tinha, né, planejada, envolvendo a temática de Halloween pra esse mês. E foi o livro que a gente leu em conjunto lá no meu clube de apoio coletivo do Catarse, né? Eu tenho um clube do livro vinculado ao Catarse, o link fica aqui embaixo se você quiser ir lá conferir como que funciona. A gente já tem as leituras definidas pra novembro e dezembro, né? As 2 últimas leituras do ano, que vão ser agora em novembro, o Enigma do Quarto 622, e em dezembro, né, no último mês do ano, nós vamos ler As Irmãs Blue, e também vai ter aí, né, uma leitura paralela, uma leitura coletiva paralela que está sendo organizada lá, com temática de Natal. Então se você tiver interesse, é só entrar, o link fica aqui na descrição. Então, né, hoje é segunda-feira, dia 28, mas eu concluí esse livro no sábado, no último sábado que passou, e já inclusive emendei uma nova leitura que, por sinal, tô quase acabando, tá? Que eu peguei um romance pra, né, dar uma equilibrada aí nos ânimos, mas esse aqui é um livro super rápido. Eu comecei no sábado mesmo e segunda-feira. Hoje eu devo terminar ele, né? Ontem eu não li praticamente nada. Não li nada ontem. Aí hoje vai ser o dia que eu, né, eu peguei nele pra ler um pouco mais cedo. E também acho que termino ainda antes de o dia acabar. Super fluida a leitura, mas enfim, não tô aqui pra falar desse, porque isso aqui não tem a ver com o tema do vídeo. Mas vou comentar com vocês sobre essa última leitura, que foi A Última Casa na Rua Needless. Gente, como começar a falar, né? Esse foi um livro que deu muito o que falar lá no grupinho, né? Que a gente tem um grupo no Telegram, que a gente conversa sobre várias coisas, inclusive sobre a leitura coletiva. E, assim, já começou sendo um surto, porque eu não comecei a ler o livro já no começo do cronograma, né? Eu li um pouco depois ali. Porém, teve uma galera que já começou a ler lá no começo do mês e que já tava comentando, né, assim, coberto ali de spoiler, porque lá no Telegram você consegue deixar o texto coberto, né, que tem spoiler pra que ninguém pegue spoiler por acidente. Mas todo mundo que tava lendo esse livro, que já tinha começado a ler esse livro, tava comentando sobre ser um livro confuso. A galera tava achando muito confuso, mas ao mesmo tempo tinha uma galera que tava achando muito, assim, intrigante e tal, e eu fui, né, só deixando pro final do mês mesmo, pra eu poder lembrar, inclusive, de detalhes pro dia da discussão, né. E aí, eu terminei o livro, né, eu li também ele em poucos dias, não foi um livro muito longo, né, tipo uma leitura muito extensa, mas eu acho que esse é um livro que ele vai funcionar de forma diferente pra cada leitor. Vai ter um leitor que vai conseguir, né, se conectar mais com a história e vai mergulhar naquela leitura e vai devorar o livro, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo e com outras pessoas lá do grupo também. Porém, pra outras pessoas, essa questão da confusão presente na escrita e tal, pode ser algo que vai dar uma brecada, sabe, assim, vai dar uma freada na pessoa enquanto ela estiver lendo, e pode ser que não seja uma experiência tão positiva quanto foi pra outros, né. E esse é um livro que ele não é um lançamento, né, não é um livro recente, ele tá já disponível faz alguns anos, se eu não me engano, e ele entrou no catálogo do Kindle Unlimited e, se eu não me engano, também do Prime Reading. Então, se você assina algum desses, né, desses clubes, você pode fazer a sua leitura. Nós, inclusive, lemos pelo Kindle Unlimited, foi inclusive por isso que ele foi escolhido, porque ele estava disponível no catálogo. É muito confuso até, né, muito complicado, na verdade, começar a falar sobre esse livro, porque o que a gente pode falar sobre ele talvez não seja algo tão interessante, tão intrigante, ou talvez sim, mas a questão é muito difícil falar sobre esse livro sem dar, assim, mais informação do que o necessário. E por que eu digo isso, né? Porque a gente tem nessa história, assim, pra começar, é um livro com muitas reviravoltas, tá? Depois ali dos 60% mais ou menos, é reviravolta atrás de reviravolta. Mas até você chegar lá, o livro é quase literalmente, assim, um quebra-cabeça. Cada peça de quebra-cabeça vai surgindo com diferentes narrativas. Ele é um livro que ele é narrado em diferentes perspectivas. Nós temos, então, o Ted, que é um cara de seus quase 40 anos, ele tem uns 30 e poucos anos, 30 e tantos anos, que ele tem a sua narrativa. Nós temos a narrativa da Lauren, que é uma criança, a gente entende ali a princípio, né, que é uma criança. Temos a narrativa da Olivia, que seria a gata desse cara. Sim, gente, é isso aí, a gata dele, né. A Lauren seria a filha dele, né, e a Olivia seria a gata dele. E ele é um cara, né, muito
muito solitário, que vive nessa casa no final da rua Needless, e ele, enfim, vive ali com essas duas, e a gente vai vendo no começo do livro a interação entre essas três personagens. Depois entra uma nova narrativa que é a da Didi, e a gente vai, inclusive, ter uma mudança na forma como essa narrativa é feita. Porque enquanto os outros três vão narrar as histórias deles ali, né, as suas perspectivas em primeira pessoa, a Didi tem a sua narrativa em terceira pessoa. Então a gente percebe que existe também uma mudança aí com relação à narrativa, que é uma das coisas que inclusive me deixou muito intrigada desde o começo, pra entender por que os outros três estavam em primeira pessoa e por que a Didi estava em terceira pessoa. Mas é uma coisa que a gente vai entendendo só, né, com o decorrer da história. E aí sim, a gente vai ter essas 4 narrativas enquanto a gente vai entendendo alguns acontecimentos. Por quê? Esse cara que é o Ted, ele foi suspeito 11 anos atrás pelo desaparecimento de uma garotinha de 6 anos, que é a Lulu. Então, todos esses anos atrás, né, houve ali o desaparecimento dessa menina, que a gente não entende se ela foi sequestrada, se ela foi morta, o que aconteceu com ela, a gente não entende no começo do livro, né, a gente só sabe que isso aconteceu 11 anos no passado e que quando o livro começa, né, está completando esses 11 anos desse evento em que ele foi, né, um dos suspeitos. E é muito interessante como a autora constrói essa história, porque são narrativas que você vai lendo assim, e a princípio você pensa, não tem nada a ver, né? Tipo assim, essa história desse desaparecimento é um negócio paralelo que aconteceu, o foco vai ser nesse cara, na forma como ele vive, né? Nessas narrativas aparentemente desconexas que existem, né? Tanto dele quanto da filha Lauren, quanto da gata. E aí você vai lendo e vai percebendo que a Lauren, a filha dele ali, né? Ela tem um comportamento muito peculiar. Eles vivem de uma forma até, né, bem peculiar, as janelas deles são todas tapadas, né? Existem várias peculiaridades presentes nas narrativas desses 3 personagens. E na perspectiva da Didi, a gente tem a história dessa moça, né, que no momento presente ali em que o livro está sendo narrado, ela já tem seus 20 e tantos anos, porém a gente vai entender que ela é irmã mais velha da Lulu, que é a menininha que desapareceu 11 anos atrás. E que até hoje, essa menina Didi, né, essa moça, já é uma mulher, né, ela não sossegou ainda e ela ainda, enfim, tenta de todas as formas possíveis encontrar um desfecho pro que aconteceu com a irmã dela do passado, no passado, né? A gente vai entender, inclusive, como que isso aconteceu, né? Pela perspectiva dela, a gente vai entendendo. E é, inclusive, pela narrativa da perspectiva da Didi, que a gente vai entendendo o que aconteceu lá atrás, né? Tipo, como que essa menina sumiu, quais foram as circunstâncias, né? E a gente vai entendendo mais sobre, né, também essa menininha que a gente não sabe quem foi, a gente não conhece, a gente só fica sabendo realmente pelas pessoas ali do presente que se lembram do desaparecimento dela do passado. E aí a gente vai tendo todas essas narrativas acontecendo ao mesmo tempo, com, pela parte, né, dessas narrativas em primeira pessoa, muitas coisas, como eu posso dizer, não quero dizer confusas, porque são informações que são trazidas pela perspectiva de cada uma dessas personagens que vão construindo até que é essa história. Porém, a gente também tem ali peculiaridades, né, de cada uma dessas personagens que vão fazendo a gente se questionar sobre muita coisa, principalmente a respeito das personalidades, a respeito de, sabe, quem são essas pessoas, e essa gata, tipo, qual que é a relação de um com o outro, por que que a gente tá tendo essas narrativas, sabe, tão particulares e tão peculiares também. Pra começar, que você tem uma gata narrando, gente. Como assim? Tipo, você fica... Começa o livro pensando, por que a gata tá narrando, entendeu? O que a gata vai ter a ver com essa história? E aí depois você tem a narrativa da Didi falando o que aconteceu no passado e do momento presente, do que ela tá fazendo ali, né, dentro do alcance dela pra poder encontrar, chegar a um desfecho do que aconteceu com a irmã. Então, são coisas que vão acontecendo que, aparentemente, né, na primeira metade do livro parece tudo muito desconexo. Então, você vai lendo o livro, você vai ficando confuso, porque realmente, assim, parece que não tem muita conexão uma coisa com a outra, só que, assim, a autora vai, com o passar da narrativa, né, com o passar da leitura, você vê que ela vai juntando as peças, que aos poucos as coisas vão fazendo mais sentido. E é aquele tipo de livro que você, desde o começo, né, com todas as informações que você vai recebendo ali no começo da história, você vai querendo encontrar um sentido pro que você tá lendo. E aí você vai criando as suas teorias, as suas hipóteses do que pode estar acontecendo, do que pode ter acontecido no passado, e você vai criando, né, vamos dizer assim, cada leitor vai criar, eu acho, aí uma ordem de acontecimentos do que pode ter rolado. Porém, chega no final do livro, a gente vai tendo ali, principalmente acho que depois de 70%, várias outras revelações, que eu confesso que algumas se mostraram, sim, bastante surpreendentes pra mim, né, algumas coisas eu não estava esperando, porém outras eu meio que dei uma acertada, mas não exatamente. Não é aquele tipo de livro que você vai fazer as suas posições e que é possível que você acerte certas coisas, porém, outras acho que é um tanto quanto improvável que você acerte 100%, sabe? Aquele tipo de livro que você não consegue prever totalmente o que vai acontecer lá no final, porque a autora vai trazendo várias informações, várias novas informações que vão fazendo sentido com o que você vem lendo desde o princípio e que fazem você ficar ainda mais presa na história,
E assim, é um final que você termina... Sério, os últimos 30% você quer devorar, engolir tudo de uma vez só, porque são revelações atrás de revelações, você vai juntando as peças do quebra-cabeça e muito provavelmente aquilo que você construiu lá, né, quando você estava começando a ler, que você estava montando as peças, provavelmente a imagem que você construiu lá no começo não vai ser a imagem que você vai ter no final, né? Então tem toda essa questão do elemento surpresa de você ser surpreendido no sentido de, tipo assim, as suas convicções, aquelas coisas que você foi criando como hipóteses e que você provavelmente vai criar como, ah, beleza, é isso aqui que tá acontecendo. Chega lá no final, não é isso que tá acontecendo, entendeu? É outra coisa completamente diferente. Ou talvez até um pouco semelhante com o que você pensou, porém não 100% aquilo que você pensou. Então é um livro muito intrigante e ele é muito surpreendente também. E eu preciso dar o crédito dessa autora, porque ela conseguiu criar uma história que é tão fragmentada, sabe? A história é toda muito fragmentada, toda a narrativa tem elementos que são muito detalhados e que daí você pensa que é um detalhe que está sendo jogado ali, né, de forma aleatória, mas que lá na frente vai fazer sentido com outras coisas que ela vai apresentar pra você. Então eu achei uma perspicácia muito boa dessa autora de inserir esses elementos e juntar tudo isso no final e também de ir colocando ao longo da história pequenos detalhes, sabe, que vão ter um sentido maior quando você observa a história como um todo, sabe? Então uma coisa simples que ela deixa, que algum personagem narra, por exemplo, assim, tem elementos dentro da casa ali do Ted, né, que são decorativos, que fazem parte da família dele, e que mais de uma pessoa dentro da casa, né, mais de um dos narradores ali, menciona vez ou outra esses elementos. E daí parece que é uma menção um pouco aleatória, mas aí quando chega lá no final do livro que você entende a história como um todo, tu percebe qual que é a relação dessas coisas com aquilo que você leu lá no final, sabe? Então, foi pra mim uma gratíssima surpresa. Eu fiquei muito contente com essa leitura. Eu acho que é um livro, como eu falei, não vai ser igual pra todo mundo, não vai ser todo mundo que vai ter a mesma experiência, é óbvio, né? Porque cada pessoa tem uma experiência diferente com todos os livros, mas com esse em específico, eu acho que ele é um livro que é construído de uma forma que pode tanto deixar uma pessoa maravilhada, quanto deixar ela totalmente revoltada. E eu já vi as duas coisas. Eu acho que a maioria dos comentários que eu vi na internet sobre esse livro são de pessoas que gostaram muito, né, da história. São poucas as pessoas que eu comentei que não gostaram da experiência. E de minha experiência, né, da minha vivência com essa história, eu diria que foi uma leitura muito satisfatória. Até mesmo nos momentos em que eu tava confusa com a história e que eu criava ali, né, um monte de teorias, eu estava intrigada pra chegar no final do livro e ver se aquilo que eu tava imaginando, né, que eu tava suspeitando que fosse acontecer, seria realmente aquilo. Então até mesmo nas partes ali em que eu tava, né, confusa, eu tava tentando, sabe, minha cabeça tava concatenando ideias, criando possibilidades do que poderia ser, né, no fim da história. Então acho que até nesses momentos assim mais confusos eu fui feliz lendo esse livro. Então foi um livro muito agradável pra mim, por incrível que pareça, assim, né, por mais que seja um livro que vai ter temas assim bastante complexos, pra dizer o mínimo. Foi um livro que me agradou muito, que inclusive eu acho que tem muito a ver com a época do Halloween, então a gente escolheu muito bem, né, uma leitura, que ele é um livro que passa já essa aura meio de sombrio, de gótico, já desde o começo, assim, sabe? Embora ele comece a ser narrado no verão. Então, tipo assim, sabe? Não tem nada a ver. Mas a atmosfera que a autora cria, né, dessa casa, dessas personagens e tal, é tudo muito, assim, condizente com o Halloween. Então, gente, ó, recomendo muito, tá? Foi um livro que pra mim funcionou muito bem. Se você começar a ler o livro e você achar que você tá maluca, que você não tá entendendo nada, é isso aí mesmo, tá? Todo mundo, eu acho, mais uma pessoa pelo menos lá no grupo do Telegram, eu vi falando assim, gente, acho que eu tô ficando maluca. Muitas pessoas falando, eu acho que eu tô louca lendo esse livro, porque eu não sei, sabe? Enfim, vai ser uma experiência única, o que eu posso dizer é isso. Se você for ler esse livro, ele vai ser uma experiência muito única. Então, ó, recomendo a leitura pra vocês. Se você já leu, comenta aqui o que você achou, porque eu preciso saber, só não dá spoiler, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque esse livro é um livro que você não... é zip, entendeu? Você tem que ler sem saber nada, tá? Nada, assim, ó. Vai saber no mínimo possível. Então não deixa nenhum spoiler aqui embaixo. E aproveita pra comentar o que você achou do vídeo, né? Porque eu vou fechar aqui esse vlog. Comenta aqui o que você achou das minhas escolhas de leitura. Comenta se você já leu algum desses livros. Ou se você ficou com vontade de ler. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder vocês. E depois de todo esse vídeo super longo, eu vou ficando por aqui. Não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.